Primeira leitura. Livro da Sabedoria. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor. O livro da sabedoria, do qual é tirada a primeira leitura, é obra de um sábio judeu, exímio conhecedor da cultura grega e das tradições judaicas, que viveu na cidade de Alexandria do Egito. Foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, já no final do século I a.C., quando a cultura grega exercia grande influência sobre as novas gerações de judeus. Com isso, os valores e tradições de Israel, como a fé monoteísta, estavam ameaçados, havendo até perseguição contra quem permanecia fiel. O livro foi escrito, portanto, para reforçar a fé e encorajar os judeus, que se sentiam perseguidos por causa da fidelidade a Deus. Para garantir prestígio e autoridade à obra, a autoria foi atribuída a Salomão, expoente máximo da sabedoria de Israel, mediante o fenômeno literário da pseudonimia. O texto lido nesta liturgia pertence à primeira parte do livro, precisamente à seção conhecida como Discurso dos Ímpios ou Injustos. Nesse discurso, o autor reproduz a mentalidade dos que se opõem à maneira de viver dos justos. Os ímpios ou injustos são os pagãos, adeptos de escolas filosóficas materialistas, os governantes corrompidos que, sentindo-se superiores, menosprezavam a fé monoteísta, e os judeus, que, atraídos pela cultura grega, tinham abandonado a fé. Os justos, por sua vez, são os judeus fiéis, que vivem de modo coerente com a fé em Deus, observando os mandamentos. A maneira de viver da pessoa justa revela a incoerência de vida dos injustos, tornando-se verdadeira denúncia. Isso porque a genuína fé no Deus de Israel é, acima de tudo, testemunhal, e não mera abstração teórica. Logo, os justos incomodam, porque vivem em conformidade com a vontade de Deus, como filhos, não compactuando com nenhum tipo de injustiça, ganância, corrupção e violência. As características da pessoa justa, confiança em Deus, mansidão, paciência e humildade, são insuportáveis para os injustos. Como consequência, vem a perseguição com humilhações, ofensas e tortura até a morte. A figura do justo perseguido prefigura a paixão de Jesus e serve de advertência aos cristãos de todos os tempos. O jeito de viver dos filhos e filhas de Deus é sinônimo de contestação a todos os sistemas injustos que excluem e matam. E isso gera perseguição,
em vez de prestígio e poder.